Muito bom, hora da gente fazer a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o Eduardo Carvalhais. Ele é diretor do escritório Carvalhais, em Santos, e conversa com a gente ao vivo agora para comentar o comportamento do mercado, especialmente nesta quinta-feira. Meu caro Eduardo, muito boa noite. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Eduardo, café, o Arábica quase 4% de alta hoje em Nova York. O Conilon, o nosso robusto aqui, também com alta superior a 3%. O que está acontecendo com essa virada que vem acontecendo? Não é de hoje, né? Ontem já, se não me engano, os preços já haviam dado uma disparada. O que está acontecendo de novo nesse mercado a partir de agora, meu caro Eduardo? Muito boa noite. Boa noite. Essa escalada já começou na semana passada, na sexta-feira, no meio do feriado aqui no Brasil, já tínhamos tido uma alta de mais de 3,5% também. Continua essa semana e hoje tivemos essa alta acentuada. É difícil saber exatamente o que está acontecendo, são tantas as variáveis, né, que agora suponho que primeiro os compradores, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, na Ásia, no hemisfério norte em si, eles têm que se preparar para o inverno, quando o consumo cresce. E há um consenso no mercado que eles vieram diminuindo seus estoques ao longo desse ano todo. Os juros subiram, ficou mais caro carregar estoque, principalmente para os europeus e americanos que estavam acostumados com juros negativos. Isso tudo veio influindo. Também eles achavam que seria mais fácil de comprar café nesse segundo semestre de 2023, devido à nossa safra ter sido maior que a do ano passado. Os produtores estão resistindo bastante, eles sabem que os custos de produção cresceram, né? Os preços caíram em relação ao ano passado, e eles vêm vendendo sempre o mínimo necessário para cumprir seus compromissos mais próximos. Desde sexta-feira passada, com essa elevação já na sexta-feira passada, aumentou o volume de negócio no mercado físico brasileiro. Mesmo assim, está muito abaixo do que seria o normal no mês de outubro, entrada de safra, ou seja, os meses de julho a dezembro nós consideramos meses de safra, e de janeiro a junho a entre safra. E o embarque nosso em setembro passado caiu, né? É uma coisa que rara de acontecer, os embarques de setembro caírem em relação ao de agosto, porque a tendência é julho aumentar, depois agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro, normalmente os embarques vão aumentando mês a mês. E esse ano não aconteceu isso. Pode ser um pouco de cada coisa disso, né? Mas talvez o medo de haver problemas de embarques mais à frente, com problemas de navios que estão crescendo também, o uso de contêineres aqui no Brasil para safra de açúcar, o problema do Oriente Médio, que faz prever que possa ter problemas nos portos daquela região, um pouco de cada coisa, mas não dá para ter certeza exatamente o porquê dessa escalada. Mas se esperava um aumento de preço, e como eu disse, os produtores que precisavam vender café aproveitaram essa semana para vender. Agora, um dos fatores citados aqui tem essa questão do atraso dos embarques, já que está acontecendo em Santos, se não me engano, por conta da embolada, né? É muito açúcar indo para o porto, é soja, é milho, que tem produção recorde esse ano. Parece que o café está perdendo nessa corrida aqui também, ou seja, é um fator logístico também. Mas eu ouvi citar aqui bastante a preocupação que continua com o clima aqui no Brasil, com os efeitos disso na safra do ano que vem. Qual é o tamanho dessa preocupação? É realmente relevante? Não tem chovido de menos, tem chovido demais? Como é que está a situação lá no cinturão produtor de café, especialmente em Minas, Eduardo? Bom, a preocupação continua grande, é difícil saber o que vai acontecer. O El Niño vem entrando, agora já são vários meteorologistas que falam que o El Niño realmente é forte. Tem meteorologistas que falam que vai até março do ano que vem, tem outros que falam que pode chegar a setembro do ano que vem. E tudo isso preocupa, porque, como você disse, são chuvas fora de hora, temperaturas acima do normal. Nós tivemos na última semana do inverno temperaturas nas áreas produtoras de café do Brasil acima de 35 graus na parte da tarde. Não se sabe exatamente o que isso significa para a safra do ano que vem. Essa semana também tivemos alguns dias quentes, deve chover um pouco a semana que vem e continua a irregularidade. E também você fica pensando, se no final do inverno nós tivermos temperaturas acima de 35 graus, como é que vai ser o verão no Brasil? Pode não ter correlação nenhuma, mas pode haver também. E, por fim, lembrar que hoje os problemas climáticos não afetam um único país do Brasil. Ao mesmo tempo, está afetando a Colômbia, a segunda maior produtora de Arábia, está afetando a América Central, a África,
E lá no Vietnã, que eles imaginavam também que no caso do Robusta Conilon fosse haver um aumento de oferta, até agora não houve. O Robusta vem subindo forte também. Então é um pouco de cada coisa, essa instabilidade na economia mundial, esse problema agora da invasão de Israel, desses terroristas, depois a guerra, a invasão pela Rússia da Ucrânia. São tantas as variáveis que é difícil estabelecer exatamente o que está acontecendo. Você junta isso com o fato de não haver estoques dignos desse nome nos países consumidores, também nos países produtores, não há ninguém com estoque de outras safras, né? O mundo agora vive da mão para a boca do que se produz em cada safra. Criou uma semana como essa. E nós temos que acompanhar e ver como é que vão ser as próximas. Bom, esse clima que está predominante aqui na região sudeste, a gente já fala que isso já afetou a safra do ano que vem. Em que proporção você imagina que isso já causou esse tipo de efeito, Eduardo? É impossível de saber. Você está até falando com os agrônomos mais variados, eles também. Porque é tudo novidade, né? Um clima como esse, com aquecimento depois de um ano, como foi o ano passado e o ano retrasado, são todas novidades. E depois, como se diz, não é que agora estabilizou o clima. Os problemas continuam, agora com El Niño. Então, tudo isso faz com que não dê para você olhar para trás, alguns anos atrás, e prever o que vai acontecer o ano que vem, né? São todas novidades que nós temos que ir acompanhando. Como eu disse, você junta isso com estoques baixos, tanto no Brasil como nos outros países produtores, e também nos consumidores, está o quadro feito aí para essas oscilações todas, com muita força. Você tem, além disso, a comunicação em rede, cada vez mais especuladores, pessoas físicas e jurídicas da Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, fundos de investimentos de curto prazo. Realmente são mudanças grandes que dificultam muito você fazer análise de um mercado como o de café, que são de plantas perenes, né? que sofrem mais com o clima do que produtos como soja, milho, trigo, e se você tem um problema, logo depois você está plantando de novo. Os cafeicultores também estão preocupados, veem os custos, olham para isso tudo, não querem nem imaginar se não tiverem uma boa safra no ano que vem. E, por fim, hoje nós tivemos uma boa safra nesse ano no Cerrado Mineiro, e o ano que vem já é previsto com isso uma safra menor. Então, aqueles analistas que falavam numa super safra no ano que vem estão enfiando a viola no saco. Não é possível que podemos ter até uma boa safra se o clima ajudar, mas uma super safra com certeza não vai ser. Bom, dentro desse cenário aqui, que a gente tem visto aqui, o produtor bastante cauteloso em venda, não está ainda muito interessado em vender aos atuais preços, esperando que alguma coisa melhore mais para frente e até por conta desses aumentos recentes, né? É correto esse comportamento do nosso produtor de café, não? Olha, nós só vamos saber lá na frente. Eu tenho sido muito perguntado por isso em várias reuniões e tudo. É difícil de saber exatamente o que vai acontecer. Nós normalmente aconselhamos num cenário tão difícil como esse, que o produtor vai vender aos poucos, aproveite os movimentos de alta e venda um pouco, e venda a sua produção em 3, 4 vezes ao longo do ano safra. É o jeito mais fácil, fazendo uma média de você acertar. Quando você espera, põe todos os ovos no mesmo cesto, você pode fazer um grande acerto ou um grande erro, é difícil. Mas também é difícil acreditar numa grande queda nos preços no momento. Tudo isso é que está levando o cafeicultor até essa cautela. Outra coisa, a economia brasileira, os problemas que nós estamos tendo na economia brasileira, faz com que o produtor não saiba como é que vai ser a inflação nos próximos meses. O dólar o café é cotado em dólar. Então ele tem mostrado ultimamente, já esse ano todo, que ele está preferindo vender café para pagar os seus compromissos e depois deixar sua poupança em café. Portanto, que é um produto que ele conhece, que ele sabe como vender e que, se há algum problema com a economia brasileira, ele é corrigido por ser cotado em dólares. Mas, Eduardo, no caso do Conilon, tem algum fator novo impulsionando o mercado ou é simplesmente uma carona no Arábica que está sendo aproveitada pelo Robusta? A gente teve a quebra aqui da safra do Espírito Santo esse ano, né? Foi um dos fatores que reduziu a oferta global. No Vietnã, tem problemas de produção também? Ou é só a carona no Arábica que está acontecendo no caso do Robusta? Não é só carona, né? Ou seja, o Vietnã teve problema no ano passado, a Indonésia são dois grandes produtores de Robusta Conilon.
Aqui no Brasil nós tivemos anteriormente também, é aquilo, não existe estoque, né? Outra coisa interessante que está havendo, com a grande subida dos preços nos últimos 2 anos no mercado mundial, o preço do Arábica, desses ligas de consumo mais populares, tanto no Brasil como no resto do mundo, aumentou a porcentagem de Robusta Conilon. Então, aumentou a demanda por esses cafés também. Talvez agora, nesse preparo também para o inverno no hemisfério norte, esteja havendo uma procura maior do Robusta para se colocar nessas ligas mais populares, preços melhores, no mercado europeu, no mercado americano. O consumo também de solúvel na Ásia, na China, vem crescendo. E o solúvel é praticamente só Robusta Conilon. É um pouco de cada coisa, mas é resultado da escassez, das faltas de estoques, tanto de um tipo de café como de outro. E o consumo de café, que eu sempre repito, que até agora vai bem, obrigado. Você teve uma queda na velocidade de crescimento do consumo, mas não caiu. Com toda essa crise que nós estamos falando, não houve queda no consumo de café anunciada em nenhum lugar. E com o inverno, como diz o hemisfério norte, onde está o grosso do consumo de café, a tendência é de crescer daqui até março, abril do ano que vem, o consumo de café no hemisfério norte. Então, se você junta tudo, é um pouco de cada coisa. Mas mais uma vez, são tantas variáveis que é difícil ter certeza exatamente do que está acontecendo. Para finalizar, Eduardo, há uma pergunta que vale $1 milhão aqui. Até onde vai esse preço? Vamos ter novos aumentos nos próximos dias? Não dá para saber, não dá para saber mesmo, há muita aposta. Você tem sempre esses movimentos também de curto prazo, de fundo de investimento de curto prazo, de especulador, porque às vezes eles veem uma alta como essa e resolvem realizar uma parte dos contratos que tem. É realmente difícil, aí tem que ver qual vai ser a reação dos compradores de café, que eles devem, sim, o inverno se aproximar, problemas no trânsito, tem problemas com containers, no trânsito de navios, guerras, tudo isso deve estar começando a preocupar mais seriamente os grandes industriais de café no mundo. Muito bem, eu conversei com o Eduardo Carvalhais, diretor do escritório Carvalhais em Santos, especialista nesse mercado. Meu caro Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite para você. Qualquer hora dessa eu volto a incomodar aqui para a gente dar uma atualizada. Uma boa noite para você, obrigado, hein? Boa noite, uma boa noite para todos.